Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. Amém? Estamos muito alegres e animados pelo que o Senhor tem feito. Estava refletindo nesse dia tão maravilhoso, o último dia do ano de 2023. Se dessemos a oportunidade para muitos irmãos aqui falarem como foi um pouco do seu ano, acredito que muitos diriam que tiveram muitos momentos felizes. Sim, tivemos também momentos tristes, mas, como nós sabemos, em tudo o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E somos gratos ao Senhor por isso. Irmãos, hoje nós iremos iniciar uma nova série de mensagens. Estamos muito animados do que o Senhor tem a nos ensinar nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Tiago. E desde já eu peço que você abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Nós, quando estávamos pregando Miqueias, nós estávamos orando a Deus e nos perguntando qual livro nós poderíamos estudar com os irmãos, né? Nós finalizamos o livro de Miqueias todo, pregamos o livro todo aqui. E agora, iniciando, né? Claro, o ano, apesar de hoje ser o último dia de 2023, mas ao mesmo tempo também nós estamos iniciando agora o novo ano. Então eu entendi que o livro de Tiago era um livro muito importante, porque falou muito ao meu coração também durante esse ano. Então a ideia que nós queríamos estudar com os irmãos é que o livro de Tiago ele vai nos apresentar a verdadeira religião. A verdadeira religião. É interessante porque quando a gente fala de religião no nosso contexto evangélico, às vezes até as pessoas sentem um pouco de repulsa, né? Porque quando a gente fala de religião, muitas vezes, as pessoas acham que estamos falando de outras religiões, ou, por exemplo, que a gente está falando, né, dos católicos, por exemplo. Mas a ideia da religião, né? A religião vem da palavra do latim religare, que significa voltar a ligar. Então, nós às vezes achamos que a ideia da religião é algo ruim, mas essa palavra nos mostra que o ser humano, ele sempre deseja buscar algo que preencha o vazio do seu ser. Agostinho, ele dizia que o homem, ele é por natureza e por vocação um ser religioso. Dostoiévski também ele vai dizer que existe no homem um vazio que é do tamanho de Deus. O que isso nos mostra? O que nos mostra é que a todo momento nós sempre iremos adorar algo ou alguém. Aquelas pessoas que, por exemplo, dizem que não adoram a Deus, que não conhecem a Deus, com certeza elas adoram algo. Porque o ser humano em si, ele é um ser religioso. Ele busca sempre algo que possa preencher o vazio que há em seu ser. Só que nós cristãos entendemos então que a nossa fé, nós que cremos em Cristo, que adoramos o Senhor, nós cremos então que a nossa fé não é apenas uma fé intelectual, mas é uma fé prática. Tiago, então, ele vai nos ensinar em sua epístola. Ele vai trazer aspectos práticos da conduta cristã, apresentando, então, o modo pela qual a fé, ela opera na vida cotidiana. Ou seja, eu queria que passasse o slide, Marcelo. A verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo nos leva a vivermos uma vida piedosa. Nós iremos aprender, então, com Tiago, que o Evangelho, ele é vida na vida. O Evangelho, ele é vida na vida. É interessante por quê? Porque muitas vezes nós temos uma ideia de que a fé ela é simplesmente algo intelectual ou aquilo que eu estou no meu conhecimento. Mas Tiago, ele nos leva, irmãos, através daquilo que cremos, nós precisamos também expressar e viver.
Então eu queria que nós lêssemos a leitura do texto. Eu também projetei para que a gente possa ler na mesma versão e você possa acompanhar. Nós estamos estudando justamente de acordo com a versão que a igreja adotou para a Bíblia do Centenário, a NAA. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Senhor, é a Tua palavra, Pai, que está diante de nós. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine através desses ensinos do livro de Tiago, que o Senhor possa falar ardentemente ao nosso coração e que o Senhor nos ensine, Pai, a colocarmos a nossa fé em prática. Tem misericórdia das nossas vidas, fica com a Tua igreja, Senhor. Fica com o nosso novo ano, a qual nós estaremos entrando. Que o Senhor use as nossas vidas para a Tua glória. Que nesse momento, Senhor, o Senhor cresça, a Tua palavra cresça e que eu possa diminuir. É assim que nós te oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos dividir essa exposição em duas partes, né? No sentido da primeira parte, justamente as saudações, e a segunda parte, a qual nós iremos focar no texto. Mas é muito importante, antes de nós começarmos a estudarmos qualquer livro, a gente entender um pouco do pano de fundo e do que estava acontecendo ali naquele período. Por quê? Porque isso vai me ajudar muito a eu interpretar algumas partes do texto. Então, o contexto, ele nos ajuda a entendermos o que o texto bíblico está querendo nos dizer. Muitas vezes nós nos equivocamos um pouco na questão da interpretação bíblica, porque geralmente a gente quer fazer uma aplicação direta do texto. Então, por exemplo, eu pego um acontecimento ali naquele contexto de Tiago e eu quero aplicar diretamente a mim. Eu preciso sempre lembrar que nós não somos os leitores originais. Tiago aqui, ele está escrevendo para um povo, né, as 12 tribos aqui, ou seja, aos judeus cristãos da época, que estavam dispersos ali no Império Romano, em várias partes do mundo, em várias localidades. Mas, claro, os princípios que o texto vão trazer servem para nós também, aqui hoje. Então, nós vamos entender nessa primeira parte, nós lemos, por exemplo, a saudação no versículo 1, e eu vou aproveitar esse versículo 1 para falar um pouco do pano de fundo do livro. Vou tentar não demorar, para que não fique nada cansativo, mas é muito importante que a gente entenda essas partes importantes do livro. Então, o versículo 1 vai dizer que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Alguns pontos introdutórios, irmãos. A carta de Tiago, ela é conhecida no contexto ali da igreja primitiva como uma das cartas gerais, apostólicas ou universais, como eram chamados naquela época. Ou seja, isso significa dizer que era uma carta que era lida em toda e qualquer igreja daquele período ali do início primitivo da igreja. Assim como as epístolas de Pedro e de João. Existiu ali nos primeiros séculos, né, muita discussão em relação à epístola. Alguns acreditavam que a carta de Tiago, ela ia totalmente de encontro aos ensinos do apóstolo Paulo, né? Porque alguns acreditavam, por exemplo, que Tiago, ele não defendia a questão da justificação da fé, tão somente pela fé em Senhor Jesus Cristo, né? Mas sim pelas obras. Alguns acreditavam que Tiago defendia essa posição. Mas a carta de Tiago era uma carta muito respeitada ali. Mas não só naquele período da igreja primitiva, mas alguns anos depois, né? Alguém muito conhecido na história do cristianismo, o Lutero, por exemplo, ele vai dizer que
a carta de Tiago ele era uma carta de palha. Porque Lutero, ele, por ter até mesmo se convertido, né, lendo o texto de Romanos ali, que o justo viverá pela fé, ele acreditava que Tiago ele ensinava a respeito da justificação por meio das obras. Mas quando nós lemos a carta de Tiago, nós logo tiraremos essa impressão, porque é como eu estava falando para os irmãos, a ideia de toda a carta é nos mostrar que essa fé genuína que é gerada em nossos corações, essa fé que nos leva a termos conhecimento e entendimento do que é a verdade, ela nos leva, irmão Paulo, a expressarmos essa fé de uma maneira prática. Aí no ano de 393, ali depois de Cristo, no concílio de Hipona, então, a carta ela é declarada canônica pelos líderes da igreja. E para ser declarado, para que um livro pudesse entrar no cânon bíblico, ele tinha que passar por uma série de exigências, né? Então, por exemplo, o livro ele tinha que ser autoridade. O livro, historicamente, ele deveria ter sido lido nas igrejas. Então, tudo isso era critério para que o livro ali no Concílio de Hipona, ele pudesse entrar para o cânon bíblico. E eles entenderam que o livro de Tiago era um dos livros que deveriam estar no cânon bíblico. Então, o livro de Tiago é um livro inspirado por Deus. Eu coloquei essas perguntas aí, por quê? Porque são perguntas que quando a gente vai iniciar um estudo de qualquer livro, é muito importante eu possa entender quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Então, quem escreveu? O texto vai dizer Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é esse Tiago aqui? Existia muita discussão para saber qual era o Tiago que tinha escrevido essa epístola. Alguns achavam que era Tiago, o apóstolo. Aquele que ali no livro de Atos, no capítulo 12, ele tem a sua vida ceifada por Herodes Agripa, né? Só que, mais ou menos pelos assuntos o que são abordados aqui, nós entendemos que não é esse Tiago que escreveu essa epístola. A maior parte dos estudiosos defendem a ideia de que esse Tiago é Tiago, o irmão de Jesus. Aquele que conviveu no ministério de Jesus e ao mesmo tempo também foi um dos grandes líderes da história da igreja. Você pode ler depois Atos 12, né, que logo depois dessa passagem do Tiago apóstolo, quando é morto, o texto vai dizer lá em Atos capítulo 12 que Tiago era um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 15, onde é que Tiago também está? Em uma das reuniões mais importantes da história da igreja, o Concílio de Jerusalém. Nós estudamos esse texto aqui quando a gente pregou a série de Atos, né, que o Concílio de Jerusalém, eles vão se reunir para decidir a respeito dos gentios. Os gentios, eles deveriam praticar também o que os judeus praticavam, seguir a lei, né? E eles decidem lá que não, que os gentios, eles não necessariamente precisariam cumprir com os rituais judeus, mas o que uniria os gentios e os judeus é que eles deveriam depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então isso é o que é decidido ali no Concílio de Jerusalém. Então o texto vai dizer lá em Atos do capítulo 15, você pode ler depois, que Tiago ali já se demonstrava um dos grandes líderes da igreja. O escritor Joséfo, muito conhecido, ele vai declarar historicamente que Tiago ele foi morto aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Ele foi apedrejado no período ali em que o sumo sacerdote Ananás II era o responsável ali em Jerusalém. Então, quando aproximadamente ele escreveu essa epístola? O que é que nos baseia para a gente entender quando mais ou menos Tiago escreveu a sua epístola? São duas coisas que a carta vai nos mostrar. Primeiro, não existe nenhuma referência na carta de Tiago em relação ao Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém ele aconteceu aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. Então essa é uma das evidências que nós temos, que a carta possivelmente ela foi escrita antes desse período, aproximadamente 45 depois de Cristo. A epístola de Tiago é a epístola mais antiga do Novo Testamento. Então é a primeira epístola a qual é escrita, é tanto que os seus destinatários eram justamente para os judeus cristãos que estavam na dispersão
que estavam na diáspora. E a outra evidência que nós temos é que o termo a qual Tiago ele vai colocar na sua epístola em relação à reunião dos irmãos ainda é sinagoga, sinagogue do grego, e não igreja, eclésia. Tiago capítulo 2, verso 2. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre, muito mal vestido. Então o termo que ele vai usar aqui no versículo 2 do capítulo 2 é sinagogue. Então ainda não era muito frequente o termo igreja aqui, porque estávamos ainda nesse processo transitório, do início ali dos irmãos, e eles se reuniam ainda na sinagoga. Ainda era então o início do cristianismo, né? Porém, naquele período já havia muita perseguição, principalmente pelos judeus que não aceitavam ainda os ensinamentos de Jesus e os consideravam como seita. Para quem escreveu? O texto vai dizer, né? As 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Os judeus cristãos aqui, eles naquele período, eles estavam espalhados pelo mundo. Existiam judeus em vários lugares. É interessante porque isso vai acontecer logo após a pregação de Pedro. Lembram? Mais de 3.000 pessoas ali se convertem ao Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas, elas se espalham por todo o Império Romano. Então, Tiago queria escrever justamente para esses irmãos que estavam dispersos, esses irmãos que estavam em todas as localidades, para que eles pudessem entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos traz aspectos práticos. Então, o Evangelho ele começa a se espalhar em vários lugares, e esses irmãos, eles precisavam ser encorajados, eles precisavam ser orientados. E agora a última pergunta que nós vamos responder é por que então ele escreveu essa carta? A carta ela vai trazer várias temáticas, né? O bom, por exemplo, de a gente estudar um livro inteiro, o grande desafio quando você vai fazer uma pregação lexo-contínua, quando você estuda um livro todo, é porque uma coisa é que você sempre vai estudar a ideia que o livro todo ele vai trazer. Então, a gente sempre vai percorrer pelo mesmo caminho. E segundo é que eu não vou fugir dos textos difíceis. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que passar por aqueles textos que muitas vezes nós não pregamos na igreja. Então, o livro de Tiago vai trazer muitas coisas importantes para a vida da igreja, como, por exemplo, cuidado com a língua. Quando, por exemplo, cuidado com a sua vida, cuidado com aqueles que são ricos. Cuidado com aqueles que aparentam uma falsa humildade. Então, isso tudo nós iremos trabalhar nessa série de mensagens de Tiago. Então, obrigatoriamente, Rubens, eu não vou fugir desses textos difíceis. Então, a pregação lexo-contínua, ela obrigatoriamente me exige a pregar esses textos que muitas vezes não são pregados na igreja. Então, alguns pontos importantes que a carta vai nos trazer. Tiago traz então uma mensagem de encorajamento. Nós precisamos lembrar que aqueles irmãos estavam dispersos. Alguns já estavam sendo perseguidos, porque a perseguição ela vai iniciar entre o meio judeu. Os próprios judeus estavam perseguindo os próprios judeus. Lembram de Paulo, por exemplo? Paulo era um desses perseguidores, inicialmente, antes do Senhor Jesus Cristo se revelar a ele, ali no caminho de Damasco. Ele traz uma mensagem de advertência, para que aqueles irmãos estivessem alertas. Ele traz uma mensagem de exortação. E não diferente, ele também vai trazer uma mensagem de ensino. Porque o Evangelho também nos ensina a cada vez mais a entendermos aquilo que a palavra de Deus deseja de nós. Então, no livro de Tiago, nós vamos observar algumas referências do Antigo Testamento. Muitos chamam o livro de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento, devido justamente a muitas questões práticas que ele traz para nós. Então, nós vamos ver algumas menções, por exemplo, relacionadas ao Antigo Testamento e principalmente Provérbios. Nós vamos ver também algumas citações indiretas relacionadas aos próprios ensinamentos de Cristo, como, por exemplo, no Sermão do Monte. Nós veremos na carta de Tiago muitas referências ao Sermão do Monte. Porque o texto lá de Mateus capítulo 5 diz que Jesus senta
e começa a ensinar aos seus discípulos. Então, com certeza, Tiago estava ali naquele momento. E aqueles ensinos que ele aprendeu com Jesus também, ele quer aqui compartilhar com aqueles irmãos. Deu para entender, irmãos, esses aspectos introdutórios? Porque isso nos ajuda muito a entendermos toda a carta. Nós agora já iniciamos essa parte introdutória. Então vamos entender ainda mais profundamente o que esse versículo 1 ele quer nos ensinar. O texto vai dizer aqui: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu, quando estava lendo em casa, eu estava refletindo e pensando. A palavra a qual Tiago vai utilizar aqui do grego é doulos, servo de Deus ou escravo de Deus. E eu refletia, irmã Carol, relacionado a isso, porque Tiago, ele até poderia utilizar da sua posição para dar ênfase à sua mensagem. Imagine você naquele período ser irmão de Jesus. Você com certeza teria alguma relevância. Você com certeza seria muito conhecido. Ele poderia muito bem utilizar da sua posição para dar ênfase à sua mensagem. Com certeza, Tiago, ele tinha uma influência muito importante. Mas observe como Tiago ele se apresenta na sua epístola. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago se apresenta como um servo. A sua mensagem, ela demonstra o seu amor e dedicação aos irmãos que estavam na diáspora, aos irmãos que estavam espalhados por todo o canto da terra. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? É que o verdadeiro servo do Senhor, ele serve a igreja. O verdadeiro servo do Senhor, independente de onde a igreja esteja, ele serve a igreja. Isso me fez refletir. Quantos de nós temos nos dedicado à igreja? Quantos de nós temos nos dedicado no trabalho do Senhor? Quantos de nós temos nos dedicado ao serviço do Senhor? Tiago, ele dá uma linda demonstração para nós no versículo 1, de que sim, ele era alguém muito conhecido. Sim, Tiago tinha muita influência, mas acima de tudo, ele era servo. Que o Senhor nos ajude então a sermos servos, servos do Senhor e servos uns dos outros. E agora na segunda parte do texto, dada então essa saudação, essa apresentação maravilhosa de serviço ao Senhor, de que ele era servo do Senhor, nós queríamos focar então agora nos versículos 2 ao 4. Eu ia pedir para Marcelo passar aí o slide. A mensagem que o versículo 2 e o versículo 4 vai trazer para nós é que nós devemos nos alegrar diante das provações. É bem verdade que isso é um pouco difícil, né, irmãos? Nós nos alegrarmos diante das provações. A ideia da palavra alegria aqui não é simplesmente eu, por exemplo, estou passando por uma situação difícil, eu estou sorrindo para todo mundo. Não é bem isso. A ideia da palavra alegria aqui é contentamento. Então, mesmo nessas situações de provações e dificuldades, irmã Ruth, nós temos contentamento. Nós estamos contentes em Cristo, porque Ele é suficiente para nós. E nós sabemos que cada um de nós iremos passar por provações, iremos passar por dificuldades. Então, a mensagem para todos nós, no fim desse ano e no início para o próximo ano é: alegrem-se diante das provações. Alegrem-se diante das provações. O que temos desejado então, ou esperado para o ano de 2024? Eu poderia muito bem dizer para você aqui que você vai ter um ano vitorioso no ano de 2024. Isso é o desejo, claro, para cada um de nós. Nós queremos que você esteja um ano feliz em 2024. Esse é o nosso desejo. Nós queremos que a sua família seja próspera, que
pessoas que estejam perto de você sejam abençoados através do Evangelho. Esse é o nosso desejo. Mas eu não posso dizer para você, não posso deixar de dizer para você que sim, o ano de 2024 vai ser um ano que você vai passar por provação. Porque é o que a palavra de Deus nos mostra. Mas o nosso desejo é que mesmo diante dessas situações de provações a qual todos nós iremos passar no ano de 2024, possamos ter a alegria. Essa alegria que vem do Senhor. Esse contentamento que vem do Senhor. Se alegrem então, o versículo 2 vai dizer: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Sabemos que é difícil, mas nós somos encorajados pela palavra de Deus. E é interessante, lembra quando eu falei sobre a questão das similaridades com o Sermão do Monte? Tiago ali não estava falando nada diferente daquilo que o próprio Jesus já tinha dito. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Ali no Sermão do Monte, o Senhor ensinando aos seus discípulos. Veja o que Jesus vai dizer. Mateus 5, do versículo 10 até o versículo 12. Diz assim o texto: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tiago aqui, ele não está omitindo nada para aqueles irmãos. Vocês serão perseguidos, vocês passarão por situações difíceis, mas o que é que Jesus já alertava os seus discípulos? Se alegrem, exultem, porque grande será a recompensa de vocês nos céus. Irmãos, a todo momento nós somos encorajados, e aqui Tiago trazia essa mensagem de encorajamento para aqueles irmãos. Agora, o que é que a aprovação ela nos leva? Primeira coisa é que a aprovação, de acordo com o versículo 3, ela produz perseverança. Sabendo que a aprovação da vossa fé que vocês têm produz perseverança. E que perseverança é essa, irmãos? Os irmãos que não estiveram aqui na sexta-feira, no culto de vigília, no momento de vigília que estivemos aqui, nós vivenciamos um pouco dessa perseverança através do testemunho aqui do irmão Davi e da irmã Marilene. Esses irmãos que têm enfrentado uma situação tão difícil nos deram sexta-feira um grande exemplo de perseverança. Porque sabemos que todos nós somos passíveis a enfrentarmos dificuldades. Esse evangelho que é ensinado a você, que você agora creu em Cristo, tudo vai ser maravilhoso, é mentira. Isso é um falso ensino. Nós iremos sim passar provações, nós iremos sim passar dificuldades. Nós não podemos omitir essa mensagem para os irmãos. O texto bíblico não nos omite essa mensagem. Mas o irmão Davi e a irmã Marilene nos mostraram aqui que mesmo nas situações difíceis, Deus estava dando alegria e contentamento a eles. Deus estava dando perseverança a eles. Em nenhum momento eles estavam aqui desanimados. Eu fiquei pasmo, irmãos. Você olhava para o semblante do irmão Davi e da irmã Marilene, eles não estavam tristes. Agora eu pergunto para você, quem é que faz isso? Se não é o Espírito Santo em nosso coração, nós não conseguimos viver dessa forma. Essa é a verdadeira alegria que nós temos. A perseverança em meio às provações. Porque
Quanto mais nós somos perseguidos, quanto mais nós passamos essas dificuldades, quanto mais nós expomos a nossa vida ao ponto de nos doarmos cada vez mais pelo Evangelho, ao mesmo tempo, essa perseverança ela cresce no Senhor. E essas situações fazem com que o Evangelho cada vez mais cresça. Os irmãos precisam se lembrar que aqui nós estamos num contexto em que aqueles irmãos estavam dispersos, mas ao mesmo tempo que eles estavam dispersos, o Evangelho estava crescendo. A palavra do Senhor estava crescendo. Não é isso que o livro de Atos vai nos ensinar? Que a palavra do Senhor crescia. Eles estavam sendo provados, mas em seus corações, cada vez mais era produzido uma perseverança, um amor ao Senhor, uma fé confiante em nosso Deus. E esse também é o desejo do Senhor para nós através da sua palavra. E vejam, nós somos provados então, essa provação, ela gera o quê? Perseverança. E a perseverança, ela nos conduz à maturidade e à integridade. Vejam o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A gente só precisa ter um certo cuidado, porque a ideia de ser perfeito aqui não significa dizer que você não vai errar ou você não vai pecar. A ideia da palavra perfeito aqui, do original, é aperfeiçoado. A ideia aqui é de maturidade. Então, isso não significa dizer que você não vai pecar. Nenhum de nós somos perfeitos em sua essência. Só que o texto vai dizer que essa perseverança, ela nos leva à maturidade. Mas não só isso. Ela nos conduz a uma vida de integridade. Mais uma vez, Tiago estava falando algo não muito diferente do que Jesus falou no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia em Mateus 5, do verso 46 ao 48. Ali no texto do Sermão do Monte, Jesus vai falar a respeito do amor que os irmãos deviam ter uns pelos outros. Porque assim como o pai amava os seus filhos, nós também deveríamos amar uns aos outros. E ele vai dizer que esse amor significa que temos uma vida madura. Veja o texto, diz assim: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Amar ao quem você já ama. Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, sejam maduros, a ponto de em muitos momentos você ter que amar aquela pessoa que muitas vezes não faz o que é bom para você. Aqui está a verdadeira maturidade. Então a ideia de ser perfeito não é que você não vai errar, não é que você vai vacilar. A ideia do perfeito é você ser aperfeiçoado. Então, a perseverança que nós temos no Senhor Jesus Cristo, diante das provações que nós passamos, nos leva a vivermos uma vida madura e íntegra. Se as situações não têm gerado no seu coração cada vez mais maturidade, você precisa pedir ao Senhor que diante das situações que Ele coloca na sua vida, que Ele possa lhe ensinar. Que a pergunta não seja: Senhor, por que estou fazendo isso? Mas que a pergunta seja: Senhor, através dessa situação que o Senhor deseja me ensinar. Que a pergunta não seja apenas questionar a Deus porque estamos passando determinada situação, mas que seja através disso que o Senhor deseja me ensinar. O que o Senhor nos ensina, por exemplo, diante ao luto?
O que é que o Senhor nos ensina diante da enfermidade? O que é que o Senhor nos ensina diante das provações, as dificuldades? Tiago aqui, em nenhum momento, ele está omitindo a verdadeira mensagem para aqueles irmãos. Eles estavam dizendo, vocês serão provados. Só que essa aprovação de vocês vai gerar em vocês uma perseverança ainda mais no Senhor. E essa perseverança vai gerar no coração de vocês uma maturidade, uma integridade. Esse é o desejo de Deus também para a gente. Esse é o desejo do Senhor também para a sua igreja. Seremos provados sim, mas isso gerará em nós uma perseverança ainda maior. E isso nos conduzirá a uma vida madura, a uma vida íntegra diante de Deus. Para nós encerrarmos, nós queremos trazer algumas aplicações, 2 aplicações desse texto que nos ensinou muito, apenas 4 versículos, mas vejam que ensinamentos nós aprendemos nessa manhã. O primeiro ensinamento, então, que nós queríamos compartilhar com os irmãos e aplicar ao nosso coração é que a verdadeira religião, ela nos impulsiona a cada vez mais sermos servos de Cristo. Que possamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor. Que esse seja um dos planos principais que a gente coloque lá na nossa listinha no ano de 2024. Senhor, que eu possa te servir mais. Me ajuda a dedicar mais, Senhor, na tua obra. O que é que eu posso fazer, Senhor? Como a irmã muito bem falou, me tira desses bancos e me faz produzir uma fé atuante. Faça com que eu possa desenvolver a minha salvação. Que sua pergunta para 2024 seja, Senhor, como é que eu posso te servir mais? Tiago, mesmo sendo uma grande referência naquele período, mesmo sendo um dos grandes líderes da história da igreja primitiva, ele vai se apresentar como alguém que é servo do Senhor e de Jesus Cristo. Que assim seja a nossa vida, que possamos ser somente servos do Senhor. Essa é a primeira aplicação. Então, a verdadeira religião nos impulsiona a sermos servos. A segunda aplicação é que a verdadeira religião é transparente. Em nenhum momento somos ensinados que não passaremos por dificuldades, por provações, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós somos encorajados pela palavra de Deus a nos alegrarmos quando passamos por essas situações. Pois isso gerará em nós perseverança. E a perseverança nos conduzirá à maturidade e integridade. Sabemos que passaremos muitas provações no ano que virá. Mas a certeza é de que é que o Senhor está conosco. E não estamos sozinhos. Temos a igreja também. Nós temos o Senhor que disse que não nos deixaria órfãos. Mas Deus também coloca a igreja como consolo e conforto. Rubens, a sua dor é a minha dor. A sua alegria é a minha alegria. Porque a igreja faz isso. A alegria dos irmãos é a nossa alegria. A tristeza dos irmãos é a minha tristeza. Porque Deus nos colocou a sermos servos também uns dos outros. E esse serviço é demonstrado através do amor, do consolo e do conforto que damos um ao outro. A verdadeira religião é transparente. Em nenhum momento a palavra de Deus nos omite que nós não iremos passar por dificuldades. Mas cremos que ainda mediante essas dificuldades, nós cremos num Deus que cuida de nós. Nós cremos num Deus que a todo momento está conosco. Nós cremos num Deus que nos dá, diante dessas situações, perseverança. E essa perseverança ela nos leva a vivermos uma vida madura e íntegra. Eu não tenho dúvidas de quanto Deus falará aos nossos corações através dessas mensagens de Tiago.
Eu convido você a você ler essa carta durante esse período do início do próximo ano. E peça ao Senhor, quando você estiver lendo, Senhor, como é que eu posso desenvolver minha salvação? Como é que eu posso colocar a minha fé em prática? Que Deus abençoe as nossas motivos sem fim para cantar. Mesmo diante dessas dificuldades e provações, que a gente continue louvando ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.